Muito bem, meu irmão, muito bem, minha irmã. Estamos aqui começando mais um vídeo do comentário ao Evangelho do domingo. Eu sou o Padre Fernando Clemente, sou missionário do Sagrado Coração e de início suponho que você já deva estar estranhando um pouco a posição da câmera, o lugar que eu tô, o tamanho da minha barba. Tá parecendo um vídeo de foragido, né? Aqueles vídeos que o falecido Osama Bin Laden gravava no cativeiro, né? Então, se é que te interessa saber disso, não estou em cativeiro, mas por força da missão, né? Estou em outro lugar hoje, não estou na casa onde vivo normalmente, mas achei que mesmo assim seria pertinente a gente fazer a gravação desse vídeo e também refletir sobre esse quarto domingo do Advento já, né? Já terminando o tempo do Advento praticamente. Eu aproveito a ocasião já de início nesse vídeo para dizer o seguinte: nós estamos chegando já ao tempo do Natal, então o próximo vídeo que iremos publicar já será uma reflexão sobre os textos bíblicos que ouviremos na noite de Natal. E depois faremos brevemente nesse mesmo vídeo uma perspectiva daquilo que iremos celebrar nos dias e nos domingos seguintes à festa do Natal. E depois disso, nós vamos ficar um tempo sem esses vídeos, né, os vídeos de comentário ao Evangelho. De fato, nós estamos com essa iniciativa desde o início do mês de abril. Então vivemos juntos quase que a quaresma inteira, o tempo pascal, o tempo comum e agora já o advento. Então uma sucessão bastante grande de vários domingos, ou melhor, de várias quartas-feiras nas quais a gente refletia o Evangelho do domingo, né? Eu dizia agora há pouco, eu tô na casa de formação da nossa congregação, então se vocês ouvirem um barulho, não estranhem, porque o pessoal se movimenta aqui pelos corredores, né? Então, voltando ao que eu estava dizendo, vamos ficar um tempinho depois desse vídeo que será feito para o Natal, né? Então, depois dele nós vamos entrar num período sem esses vídeos, um pouco para que eu particularmente possa me reorganizar na agenda e tudo mais, e assim vocês descansam um pouco, né? Quem está acompanhando esses vídeos descansa um pouco da minha voz, né? Muito bem, estamos chegando ao quarto domingo do tempo do Advento. Esse domingo é o último do tempo do Advento, com ele já praticamente encerraremos o tempo de preparação para o nascimento de Jesus. E como eu disse logo no início desse tempo, nós tivemos a oportunidade de, na primeira metade do tempo do Advento, refletirmos, pensarmos sobre a esperança, como a gente viu semana passada, sobre a segunda vinda de Cristo e, mais do que isso, né, viver cheios de esperança, né? Viver buscando meios, motivos de se esperançar, mesmo numa realidade que às vezes tende a colocar a gente para baixo, né? O tempo do Advento trouxe para a gente essa reflexão, maiormente no domingo passado, e eu espero que tenha sido útil para todos nós isso, né? Reunirmos forças, né? E vermos no nascimento de Cristo um sinal de esperança para todos nós. Não há mal que sempre dure, não há noite que seja eterna, né? Uma hora o sol nasce. Pois é, esse finalzinho do tempo do Advento, ele nos lança na reflexão e na memória. Essa palavra é importante, memória. Por que é importante? Memória, no sentido que a gente dá na liturgia, né, da igreja, no sentido que a gente dá nas nossas orações, memória não tem um significado apenas de recordação. Mas, como dizia um samba antigo, né, recordar é viver. Memória para a igreja tem o significado de reviver. Viver como se fosse a primeira vez, como se nós estivéssemos sendo testemunhas
daqueles eventos. Então, a memória do nascimento de Jesus, né, não é simplesmente uma recordação, mas a gente se transportar para Belém, né, sermos testemunhas desse fato da nossa salvação que aconteceu, de Deus se fazer gente, de Deus se fazer bebê, se fazer ser humano. Esse finalzinho do tempo do Advento, portanto, quer nos preparar mais imediatamente para isso, para vivermos a memória do Natal. Por isso que nesse final de semana, quarto e último do tempo do Advento, o Evangelho nos trará aquele evento talvez mais significativo que ocorreu antes do nascimento de Jesus, que é a Anunciação de Maria, ou seja, o momento que o Evangelho conta, no qual Maria recebe o anúncio, por isso o nome é Anunciação, né? Recebe o anúncio de que se tornaria mãe do Salvador, que ficaria grávida por ação do Espírito Santo. Porém, antes de falarmos do Evangelho, que é esse, né? Inclusive a citação, hoje eu estou com a minha liturgia diária na internet, uma liturgia diária virtual, né? O texto bíblico que será lido no Evangelho nesse domingo é Lucas 1, versículos de 26 a 38. Se quiser dar pausa, procura lá na Bíblia, né, ou na liturgia, Lucas 1, 26 a 38. Mas antes de falarmos desse texto bíblico, nós vamos falar da primeira leitura. Semana passada fizemos isso, achei que funcionou bem. Então nós vamos, deixa eu caçar ela aqui, nós vamos falar um pouquinho, né, sobre a primeira leitura desse dia, que eu acho que vai ajudar a entender melhor o Evangelho, tá? Então, o que é a primeira leitura desse quarto domingo do Advento? É um trecho tirado do segundo livro de Samuel, né? E o que trata, né? Do que se fala no segundo livro de Samuel? Nesse pedacinho específico, está sendo contada o final da vida do profeta Davi, profeta e rei Davi, né? Davi, se você tem boa memória, você vai se lembrar que é aquele que derrotou o gigante Golias com a pedrada, né? E ele é um rei muito importante para a história de Israel, porque mostra a predileção de Deus por aqueles para quem ninguém olha, né? Davi era o filho mais novo, parece que não tinha uma estatura muito grande, é aquele que ninguém jamais imaginou que poderia ser rei, era pastor de ovelhas, né? Mas foi esse que Deus escolheu e o colocou à frente de um povo. E o reinado de Davi, quer dizer, esse moleque, né, pastor de ovelhas, que ninguém dava muita coisa para ele, foi um reinado excepcional. Assim, pelo menos, a palavra de Deus nos relata. O reino prosperou, o reino cresceu, o reino teve unidade. Só que tem um porém, né? O rei Davi, e isso a Bíblia em nenhum momento esconde, também tinha suas ambiguidades. Ao mesmo tempo que era um homem de Deus, um homem muito preocupado com a honestidade, teve quedas muito feias, muito graves, né? Haja vista que a Bíblia nem sequer tenta disfarçar, né? Coloca às claras o pecado mais grave que Davi cometeu, que foi o de ter roubado a mulher do general dele, Urias, né? Eu de memória agora não me lembro a citação bíblica, posso até procurar aqui, né? O caso da traição de Davi. É uma história que apareceu outras traições de Davi aqui, mas depois você procura no Google, você acha, né? Mas é uma história que é interessante de a gente olhar para ela, não para desmerecer Davi, mas para perceber como que a nossa história humana, ela é cheia de idas e vindas, né? Davi é um homem escolhido por Deus,
mas que num dado momento a palavra conta que ele, no tempo em que os reis deveriam ir para a guerra, Davi se levantou pela hora do almoço. Quer dizer, já começa errado, né? Se era para ele estar na frente da batalha, o que ele está fazendo dormindo no palácio dele até a hora do almoço ainda, né? Pois é, aí fala que ele levantou na hora do almoço, foi pro terraço, viu a mulher do general dele, que estava lá na linha de frente, levando flechada no lugar dele próprio, né? Viu a mulher do general dele tomando banho, se engraçou com a mulher dele, fez de tudo para essa mulher vir para o palácio, conseguiu que a trouxessem, ele se deitou com ela e, como se não fosse tragédia grande o suficiente, ela aparece grávida. Davi, sem saber o que fazer, resolve simplesmente tomar a decisão de mandar o Urias, esposo traído, né, para a linha de frente da guerra, no lugar onde ele pudesse ser morto. Assim ele tentaria livrar a dele. Olha que barbaridade. E a Bíblia conta, isso foi um pecado gravíssimo que Davi cometeu. Mas a despeito disso, a Bíblia continua depois contando que ele se arrependeu amargamente e tentou mudar a situação. Davi nunca se perdoou, né? E parece que ao chegar no final da vida dele, essas coisas todas ainda meio que o atormentavam. Isso e outras coisas que ele fez. Então esse trecho da primeira leitura que a gente vai ouvir, que é tirada de 2 Samuel, capítulo 7, Davi chama o profeta Natã, que é uma figura bastante interessante na história de Davi, porque foi ele que denunciou para Davi que ele estava fazendo uma coisa muito errada. Ele que teve a coragem de apontar o dedo na cara do rei e falar que ele estava sendo um canalha sem vergonha de roubar a mulher do general dele, né? Então ele chama esse mesmo profeta Natã e fala para ele assim que no fim da vida dele ele achava vergonhoso que ele morasse numa casa de cedro, material nobre, ao passo que Deus, ou seja, a Arca da Aliança, continuasse a ser abrigada numa tenda. Então ele achava que se ele tinha direito de morar numa casa bonita, Deus também tinha o direito. E Natã, a princípio, achou a ideia boa, mas depois, como a gente vê na leitura, Natã volta para casa naquela mesma noite e Deus dá um toque para Natã, falando: olha, a ideia de Davi não é boa, não é ele que vai construir uma casa para mim, sou eu que vou construir uma casa para ele. Então Deus usa desse trocadilho dizendo assim: Davi não iria ter a graça de construir um templo para Deus, ele já estava velho, estava no fim da vida, não teria condições para tanto. Seria Deus que lhe faria uma casa. Mas Deus não está se referindo a uma casa, construção. Estava falando de uma descendência. E o texto fala, né? A gente vai ouvir na primeira leitura, olha as últimas linhas, né? Fala assim, Deus prometendo: a tua casa, falando para Davi, a tua casa e o teu reino permanecerão diante de mim eternamente. O teu trono será firme para sempre. Quer dizer, apesar das burradas que Davi fez, que não foram poucas, isso era tudo o que um rei poderia sonhar ouvir, né? Uma promessa dizendo que a descendência dele duraria para sempre. Mas, gente, pensa comigo, né? Os governos todos que a gente conheceu e conhece no mundo não são eternos. Todo governo que se lança achando que vai ficar para sempre, não fica. Reinos grandes, né, e poderosos na história da humanidade, todos eles caíram com o tempo. Demora às vezes, mas cai. Nenhuma dinastia durou para sempre. E isso, fatalmente, também aconteceu com Davi. Passou alguns anos depois da morte do rei Davi, a família dele, né, a dinastia, a descendência de Davi, deixou de governar
e começou a suceder uma série de invasões na Terra Prometida. De maneira que essa profecia que foi feita para Davi ficou numa situação delicada. As pessoas começaram a se questionar. Ou Deus mentiu, ou se enganou, dizendo para Davi que a descendência dele ia durar para sempre, e não durou porcaria nenhuma. Ou essa profecia ainda não se cumpriu, e Deus irá ainda estabelecer um reino descendente de Davi que dure para sempre. Isso era o que as pessoas, depois que o reino de Davi caiu, começaram a pensar. Ou Deus se enganou, ou Deus, na verdade, ainda não cumpriu o que prometeu. Mas não é difícil pensar que quem tem fé pensa, Deus não se engana. Então, só sobra uma opção. A profecia ainda não se cumpriu. E isso gerou no povo essa expectativa que surgisse um novo rei que fosse filho de Davi e que viesse a restaurar esse reino igual o rei Davi. Que Israel se tornasse um país enorme, que começasse a dominar os países vizinhos, que se tornasse uma potência cultural, uma potência econômica, que virasse um verdadeiro império. Não sei se estão me fazendo entender. As pessoas imaginavam que essa profecia que foi feita a Davi aí na primeira leitura fosse por esse caminho, que surgiria alguém da descendência de Davi que se tornaria um grande líder político. Olha que coisa, né? Agora, vamos pegar essa informação e vamos dar um salto com ela. Agora você se lembra do que Jesus era chamado frequentemente? De filho de Davi. Você se lembra que nos textos bíblicos, inclusive o do Evangelho que a gente vai ouvir, fala-se, insiste-se muito que José era descendente de Davi. Por que fala-se que José era descendente de Davi? Faz-se tanta questão. Porque sendo o pai de Jesus, o pai adotivo da família de Davi, então significava que Jesus também o era. E essa insistência em dizer que Jesus era da família de Davi é para deixar claro, né, que os primeiros cristãos entenderam que essa profecia de um reino que duraria para sempre se cumpriu em Jesus Cristo. É bem verdade que as pessoas esperavam um rei, um Messias diferente. Lembra que eu falei agora há pouco? Esperavam que o Messias fosse militar, fosse um imperador, fosse um dominador. Mas Jesus se apresenta como um rei diferente, um rei servidor que ensina que a maior e verdadeira realeza da vida se consiste não em dominar os outros, mas em servir os outros. Foi isso que ele fez o tempo todo. Pois é, temos aí na primeira leitura esse panorama, né? Uma promessa que foi feita a Davi, de que Deus lhe daria uma descendência que reinaria para sempre. Os tempos passam até que chega na plenitude dos tempos essa notícia. Eu vou ler o texto do Evangelho desse domingo. Pode ser que esteja levemente diferente da tradução que você vai ouvir na missa, porque a tradução que eu tenho é a tradução portuguesa, o português de Portugal. Vamos lá. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José. O nome da virgem era Maria. Tendo entrado onde ela estava, disse o anjo: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Ela ficou perturbada com essas palavras e pensava que saudação seria aquela.
Disse-lhe o anjo: Não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e o seu reinado não terá fim. Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu não conheço homem? O anjo respondeu-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e a força do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. E a tua parenta Isabel concebeu também um filho na sua velhice, porque a Deus nada é impossível. Maria disse então: Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Pois é, vamos começar do começo, né? Na leitura, eu fui destacando já aquela questão de Deus dar a Jesus o trono de seu pai Davi, o seu reino não terá fim. Você já deve ter notado que aí está, né, o cumprimento da promessa feita ao rei Davi lá na primeira leitura, né, no segundo livro de Samuel. O que a gente pode pensar de interessante aqui nesse texto e que a gente pode levar para a vida? Eu acho que se a gente colocar as duas histórias, a história de Maria e a história de Davi, uma do lado da outra, a gente vai encontrar uma semelhança bastante curiosa. Porque Davi era o 7º filho, era o mais novo. Para a cultura judaica, o filho mais importante é o que nasce primeiro. E quanto mais depois nasce, menos importante era. Tinha uma profissão, ainda estou falando de Davi, né? Tinha uma profissão que não era muito benquista. Na noite de Natal a gente vai voltar a esse tema. Os pastores em Israel não eram uma profissão muito valorizada, muito pelo contrário, eram vistos com desconfiança, era gente assim que não era gente de valor, entre aspas, né? E assim mesmo Deus escolheu esse moleque, como eu já disse, né? E aí a gente começa a ouvir a narrativa do anúncio do nascimento de Jesus à Virgem Maria. Alguns detalhes. Deus manda o seu anjo, quer dizer, uma notícia grande. Mas manda para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Você pode virar a Bíblia de capa a capa no Antigo Testamento. Você não vai encontrar ninguém importante de Nazaré. Aliás, você nem vai encontrar a palavra Nazaré. Nazaré era uma cidade insignificante. No tempo que Jesus nasceu, os historiadores dizem que a população era de mais ou menos 300 pessoas. Não é 300 mil pessoas, 300 pessoas. Eram nada, né? Uma população pobre, quase toda agrícola, todo mundo se conhecia. Nazaré fica na Galileia, o texto fala. Galileia, que também não era uma região vista com muito bons olhos pelo povo da capital. Nazaré estava distante de Jerusalém, né? E o povo naquele tempo olhava para a Galileia com um pouco de desprezo, porque era uma terra que historicamente tinha passado muitos povos pagãos. Então o povo da capital olhava para Nazaré com um certo desprezo, pensando assim: nós aqui na capital vivemos direitinho a religião, estamos aqui na sombra do templo. Agora esse pessoal lá da Galileia já passou tanta gente de tanta religião lá que a gente nem sabe direito o que eles acreditam. São impuros. Então, veja bem, Nazaré, uma cidade desconhecida, numa região mal vista, é para lá que Deus manda o anjo. Lembra que eu falei que parece a história de Davi? Quando Davi foi ser ungido rei, também o profeta teve que ir até a um curral, né, para ir buscar o jovenzinho Davi. E o texto continua a dizer que o anjo foi enviado para esse lugar para conversar com uma virgem chamada Maria.
para nós hoje, quando a gente fala Virgem Maria, imediatamente, por causa da nossa criação, por causa da história, a gente já pensa uma porção de coisas boas. Nossa Senhora não é difícil de ser amada, né? Mas, muita atenção nisso. Para o povo de Israel, virgem, né, uma mulher que era virgem, isso não era um elogio. Muito pelo contrário. A virgindade significava que a pessoa ainda não tinha filhos. E uma mulher não ter filhos no povo de Israel era visto como uma maldição. Então veja que, por exemplo, a mãe do profeta Davi, a mãe do profeta Samuel, ela ia ao templo todos os dias chorar porque ela não tinha filhos e ela era vista pelas outras mulheres, era vista pela sociedade como uma mulher amaldiçoada. Isabel, parente de Nossa Senhora, também uma mulher que chegou à velhice sem ter filhos. Então isso não era visto como algo bom. A virgindade não era sinal de bênção, era sinal, pelo contrário, de maldição. Então, pode parecer muito estranho, né? Mas quem ouvia esses textos lá no início, quando falava-se que o anjo foi enviado a uma virgem, eram duas informações que não batiam, porque na cabeça do povo, a mulher virgem não era uma mulher abençoada. E mais, alguns comentaristas da palavra de Deus no tempo de Jesus, alguns rabinos do tempo de Jesus, diziam que Deus nunca tinha falado com uma mulher e que jamais uma mulher deveria ter contato com a palavra de Deus. Alguns rabinos diziam isso. Alguns, inclusive, diziam que era mais digno jogar os livros da palavra de Deus no fogo do que entregá-los na mão de uma mulher. Era essa a mentalidade que havia. E, no entanto, o Evangelho começa já nas primeiras linhas dizendo que o próprio anjo do Senhor foi enviado a levar uma mensagem para um lugar que era um fim de mundo, para uma moça que era desprezada. O fato de ela ser virgem significa isso. E o que significa isso? Isso mostra como é o coração de Deus. E mais do que revelar o coração de Deus, que tem uma predileção pelos pequenos, pelos abandonados, pelos desprezados, mais do que nos consolar, né? Porque se Deus olha para nós, Ele olha apesar das nossas fraquezas e nos ama pelo que a gente é, né? Não pelo que a gente faz, ou pelo que tem, ou pelos títulos que possa ter. Mais do que para nos consolar, é uma lição. Deus que se inclina para servir a humanidade. Deus que se inclina para elevar os que são pequenos. A própria Virgem Maria reconhece isso, e mais adiante no canto, né, no Magnificat, ela fala reconhecida, né? Não era por mérito dela, mas ela diz: a minha alma agradece o Senhor porque Ele olhou para a humildade de sua serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão bendita, né? O anjo entra, e o interessante é que ele não a chama pelo nome. Ele não fala: alegra-te, Maria, o Senhor é contigo. Ele chama ela de cheia de graça. Aqui está um último detalhe, com aqui eu já vou terminando para não me prolongar demasiadamente. Mas na palavra de Deus não é raro que a gente encontre Jesus ou o próprio Deus, o Deus Pai, mudando o nome das pessoas quando quer mudar a missão delas. Saulo, perseguidor dos cristãos, Deus muda a missão dele e muda o nome. Era Saulo, virou Paulo. Simão, filho de Jonas, era pescador. Jesus muda a missão dele, o torna pescador de homens, vira Pedro. E por aí outros tantos, né? Abraão, Sara e outros.
Maria não é chamada de Maria, é chamada de cheia de graça. É com esse nome que Deus a denomina. Amada, né? Aquela em quem toda a graça de Deus se derrama. E aqui tem uma coisa que eu acho muito bonita. A palavra graça, em grego, que é a língua que foi escrito o Evangelho, se diz charis, ou caris, como você queira pronunciar. Essa palavra deu origem em português a outras duas. Caris deu origem a carisma e deu origem também a charme. O que é a graça? Graça, veja bem, quando a gente diz que uma pessoa é cheia de charme, a gente está querendo dizer que tem algo nela que nos atrai, o nosso olhar é atraído para aquela pessoa naturalmente. Então, a graça de Deus é como se Ele olhasse para nós e nos considerasse charmosos, cheios de graça. O olhar de Deus se demora sobre nós. O pai ou a mãe, quando o filho tem seus poucos meses de vida, 1 ano e pouco, o filho está derrubando a casa. Às vezes o pai e a mãe até saem um pouco do sério, mas não consegue não olhar para aquele pedacinho de gente e não se encher de ternura. Aquela criança é cheia de graça. Então, Deus olha para Maria, para essa menina pobre, talvez descalça, no meio daquele fim de um mundo, e olha para ela e diz: se alegre, cheia de graça. Quer dizer, menina linda, menina em quem o meu coração se derrama diante de ti. E por que Deus a considera cheia de graça? Porque aquela menina pobre, em nenhum outro coração Deus poderia encontrar uma terra tão boa, tão acolhedora para a sua palavra. E frequentemente são nessas pessoas em que a gente encontra mais graça nessa vida. Não nas pessoas papudas que estão aí arrotando o conhecimento ou poder e que se acham mais que os outros. Mas às vezes, quanto menor, quanto mais, entre aspas, desprezado, é nessas pessoas que a gente encontra cheios de graça como Maria. Esse quarto domingo nos prepara, o coração para entendermos o mistério do Natal, de um Deus que se faz pobre entre os pobres para nos enriquecer, para nos ensinar qual é o caminho da felicidade, que não passa nem pelo dinheiro, nem pelo poder e nem pela fama. E nós somos convidados a entrar nesse caminho por ninguém menos do que aquela que é a cheia de graça, a menina descalça e pobre, numa cidadezinha do interior, que ela possa nos conduzir cada vez mais a Jesus. Uma boa semana do Advento, já terminando esse tempo de preparação, e desde já um bom Natal. Até a próxima.